historicamente, ela já tem essa rivalidade. Animador aqui do estádio, falando alguma coisa provocativa à torcida do Guarani. A maioria dos senhores já deve ter trabalhado alguns detalhes e algumas orientações. Sim, senhores. Então, foi preciso empenhando o máximo. Procure interagir e serem próximos dentro das funções peculiares de cada um dos senhores, para que a gente não tenha ou não peque pela omissão ou pelo excesso. Qualquer objeto que tiver estranho lá, que não tem como eu relacionar aqui todos os objetos que não entram, imagina lá, isso pode ser atirado contra uma população ou contra o policial? Pode. Isso pode nos machucar? Pode machucar o terceiro? Pode. Então não entra. Se jogar lá no outro torcedor, vai machucar? Não entra. O jogo de hoje é um jogo bem tradicional. Ele tem um retrospecto, né, de briga entre torcedores e confronto. Só alegria, mais um derby aí, vamos subir, vamos chegar lá mais uma vez. Favoritismo sempre é nosso. Só existe um time em Campinas, só existe uma torcida, só existe uma torcida aqui. Essa história aí de você chegar no bar e ter bandeira da Chita e ter pôster do Flamengo, do São Paulo, isso não é torcida. É uma torcida só aqui, ó. Atenção, polícia, 24 horas de amor. Parabéns à polícia. Freguês do Guarani. É isso aí, macacada. O Guarani tem mais vitória que a Chita desde 1916. O Guarani tem as melhores estatísticas do derby. 6-0 é nosso. Ficamos 21 anos sem ganhar, sem perder. Pros caras nesse estádio aí. Rivalidade com a Ponte é uma coisa que é saudável para ambos os times, né? Só que a gente tem que admitir que o Guarani sempre é superior à Ponte, né? Hoje nós vamos ver isso novamente. Não é mole não! E o Mozart comeu a Conceição! Não é mole não! E o Mozart comeu a Conceição! Terceira da Ponte, Mas também tem isso, campeão brasileiro. É o único time que não é da capital que é campeão. Eu quero ver algum time conseguir isso na história do interior. Não é fácil torcer pro time deles, porque mais de 100 anos não ganhar nada. É porque quando você nasce em Campinas, você escolhe o time que é campeão. O time que tem raça e tradição, que é o Guarani. Por isso eu torço pro Guarani. Eu torço pro lixo. Qual a diferença das bubinas? Meu, olha aí, a diferença é nítida. Lá eu só tenho o quê? Travercão, velho. Aqui eles têm mulheres de verdade que vem no campo torcer pelo Guarani. Lá tem o quê? Só nega atrás de homem. Gurilona, feiona, desdentada. Guarani é mais amor. 1978. E o que aconteceu em 1978? Nós somos campeão brasileiro. Esse time que me emociona, eu choro. Todo derby, eu estou no derby. Quanto que é o derby hoje? A coisa mais linda que tem. Pode falar. Jardim Morumbi. Ponte Preta não é título. Ponte Preta não é título. Ponte Preta não é título. Guarani e Ponte Preta é um dos derbys mais violentos do estado de São Paulo. Quer ver? Quer ver? Dá entrevista mais, dá entrevista mais. Ele é só lutador, Do Muay Thai,
torcedores da Ponte Preta acabaram apedrejando o ônibus do Guarani. E essa rivalidade Sempre existiu no município. Nós sempre primamos para que haja um derby pacífico. Porém, né, as torcidas historicamente elas já têm essa rivalidade, então fica meio complicado. Mas a preservação da vida e do patrimônio é parte principal por parte da Polícia Militar. Migô, só da imprensa, só uma coisinha, tem um rapaz ali que tá com uma bala no pescoço, velho. Agora, rapaz, agora não tem um monte de gente machucada. Mano, a bala tá aqui no cara. Vocês viram o que os caras falaram, né, velho? A gente tenta, tamo de boa. Mas tá foda aqui, tá foda. Animador aqui do estádio, falando alguma coisa provocativa à torcida do Guarani. Quem incita a violência? Quem incita a violência é a diretoria da Ponte aí, ó. Ah, irmão, o cara xingou a torcida do Guarani. O animador aqui do estádio, falando alguma coisa provocativa à torcida do Guarani. O cara que faz o som deles que incitou tudo isso aqui. Ficou xingando a nossa torcida, pondo apelido. O cara que tá trabalhando, ele vem pôr apelido aqui na torcida. Ele tava incitando a violência. Tava incitando a violência. Chamando a gente de galinha, certo, meu? De pipoqueiro. Uma diretoria que não tem capacidade. Esse pessoal que tá aqui, a polícia militar, tá fazendo o serviço deles, só que não tem nada a ver com a gente, cara. Porque eles insultaram no rádio que a torcida do Guarani era galinha, não era de nada, meu. Pra que isso daí? O banheiro queimado, a torcida tá errada, entendeu, cara? Porque não justifica essa atitude, certo? O pessoal da Ponte pra aquecer aqui, ó, só pra provocar a nossa torcida, ó. Nunca fizeram isso. A Polícia Militar desenhou, na verdade, toda a estrutura de apoio e de manutenção, desde o deslocamento das torcidas até o estádio, até a acomodação das torcidas, inicialmente algumas pequenas intervenções da Polícia Militar para alguns pequenos focos de distúrbio, porém controlado facilmente. Durante o intervalo do jogo, houve uma insuflação à violência por parte do locutor da Ponte Preta, acabou incitando toda a torcida do Guarani, já de uma característica de multidão, né, uma característica de expansão de emoções reprimidas, contágio, anonimato, e
na qual as pessoas perdem um pouco a personalidade individual e assumem uma personalidade de grupo. Houve uma tentativa de invasão do campo, até em resposta a isso inicialmente. Houve a necessidade de uma intervenção mais enérgica, da qual resultou 2 torcedores feridos e um policial ferido. Foram efetuadas algumas detenções dos responsáveis O fechamento do evento foi dentro do esperado, muito embora não tenha havido nenhum confronto de grande proporção, mas durante o trajeto de retorno da torcida do Guarani até o estádio, houve alguns pontos de confronto em que, na verdade, também foi gerada a necessidade de intervenção da Polícia Militar para poder restabelecer a ordem. Porém, nessas intervenções não houve feridos, nem por parte da PM, nem por parte dos torcedores. Porém, nessas intervenções não houve feridos, nem por parte da PM, nem por parte dos torcedores. Filha da puta! Seu filho da puta! Você é louco! Você é louco! Deferido aqui, mano! Deferido aqui, É o seguinte, estamos descendo a rua aqui, ó. Do nada, tem uma viatura na esquina soltando bomba e metendo tiro. Tem umas 3 pessoas feridas mais ou menos aqui, ó. Vocês estão ouvindo barulho, ó. Ó, a galera tá escondida atrás do carro, ó. Não é organizada não, é família, ó. Eles estão vindo pra cima agora, ó. Ô Joyce, caralho! Tá todo mundo correndo aqui, ó. Ô Joyce, peraí, velho, vai de boa. Ó, tá todo mundo descendo. Tá todo mundo descendo, tá todo mundo de boa. Tá todo mundo descendo, velho. Relaxa, tá todo mundo descendo, porra. Só tem mulher aqui, porra. Vocês viram aí, ó, tá foda, cara. Tá um cheiro de gás aqui do caralho. Muita gente, tem uns 4 negros feridos ali, ó. Tá todo mundo vindo com mão pro alto aqui, ó. E lá embaixo tem mais briga lá, ó. E foi do nada, cara. Polícia descendo aqui, ó. Bicho pegando aqui, ó. Falar com o Bozo aqui, a torcida jovem. Tá com bala de borracha aqui, ó. No pescoço aqui, ó. O que aconteceu aí, Bozo? Meteu uma bala de borracha no meu pescoço, com a mão pro alto, e os caras pegaram e emendaram, mandaram bala. Meu, rápido, urgente, velho, urgente. Meteu uma bala de borracha no meu pescoço, com a mão pro alto, e os caras pegaram e emendaram, mandaram bala. E nessas intervenções não houve feridos, nem por parte da PM, nem por parte dos torcedores. Porém, nessas intervenções não houve feridos, nem por parte da PM, nem por parte dos torcedores. Vocês viram aí, foi isso que aconteceu. O nego tá com uma bala. Não sei se deu pra ver direito. A bala tá no pescoço dele. Ele entrou e desceu. Foi foda, foi foda.